Oi, Emi, seja muito bem-vinda à mentoria. E antes de mais nada, eu queria saber de você. Qual curso, qual faculdade dos seus sonhos? Medicina, e a faculdade dos meus sonhos é a UFRN em Natal, Rio Grande do Norte, e a UFT, né, que é aqui em Palmas, Tocantins. Perfeito, perfeito. E vamos lá, você me falou que tá com bastante dificuldade, principalmente em conteúdo, porque você terminou o ensino médio em 2004? Foi alguma coisa assim, né? Isso. Bastante tempo. Estamos tendo que recuperar toda aquela bagagem, todo aquele conteúdo. Compartilha com a gente, se você quiser, um pouquinho da sua história de vida. Sei que você é mãe também, tem que cuidar, né, de tudo isso, da casa, dos filhos, estudar. Imagino que também você fez outra graduação, então tem muita coisa ali envolvida. Isso é bem legal ter esse contexto para te conhecer um pouquinho melhor. É verdade. Então, como eu já havia colocado lá, né, eu terminei o ensino médio em 2004. Na época que eu cursei o ensino médio, eu já estudava à noite, né, eu trabalhava o dia todo. E logo ao terminar o ensino médio, eu fui fazer um curso tecnólogo, né, um curso técnico, na verdade, não de nível superior, mas para inserção mesmo no mercado de trabalho. Sim. Né? E aí eu fiz turismo e hospitalidade já naquela época, e durante o curso, poucos meses de curso, eu já comecei a trabalhar em um hotel na área de eventos. E aí eu não parei mais, né? Depois fui ingressando em outras carreiras, aí fui para a área da gestão de pessoas, Olha só. também, também por necessidades profissionais, né? A empresa que eu trabalhava na época. E aí eu acabei fazendo uma graduação que não era exatamente o curso que eu queria, porque eu realmente sempre quis medicina, mas nunca tive a condição de me dedicar mesmo completamente a isso. Né? Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Né? Naquela época, inclusive, era a questão de arrimo de família, né? A pessoa que precisa ali se dedicar a contribuir com o sustento da família. E aí fui, né, na carreira de trabalho, depois tive meu primeiro filho, que hoje já tem 14 anos. É, e aí fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas, depois fiz uma outra pós-graduação em Libras, né, que é a língua brasileira de sinais. Que E maravilhosa. aí, durante a pós, inclusive, foi assim um momento muito chocante, porque durante a pós, estudando mais até sobre um pouquinho da questão da saúde, do atendimento de pessoas especiais, foi que aí é que a vontade assim aguçou ainda mais a questão da medicina, né? E aí eu percebi que realmente eu estava ali só adiando um sonho, só adiando uma vontade que estava cada vez gritando mais forte dentro de mim. E foi exatamente por volta dessa época, em 2017, aí eu já tinha o segundo filho, que é a pequenininha de 9 anos hoje, Mariana. Nessa época aí eu resolvi voltar aos estudos. Só que assim, inclusive eu descobri isso ano passado, né? Fui olhar meu histórico de ensino médio e aí eu vi que eu não tive várias disciplinas, né? Naquela época, 2004, eu sei que já tinha aí a reforma na LDB, mas mesmo assim eu não tive muitas aulas. Eu não tive aula de literatura, por exemplo, em nenhum, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano do ensino médio. Era só língua portuguesa, então era tudo junto, né? Física também, eu só tive em um dos anos do ensino médio. E aí eu fui e falei, caramba, né, tem muita coisa aí que está explicada agora, olhando um pouquinho o meu histórico do ensino médio. E então eu estou agora no terceiro ano de preparação. Eu falo do terceiro ano de preparação porque foi em 2022 que eu realmente pude me dedicar a estudar todo o conteúdo do ensino médio. Né? Então, em 2022 eu comecei fazendo cursinho, só que assim muita coisa para mim era novo. Eu nem tinha visto, não era nem revisão, não era nem era novo mesmo de eu não saber nem o que que Você era. não conseguiu meio que acompanhar, é isso? Sim, sim, várias vezes eu saía assim da aula chorando, porque eu falava, gente, o que que é isso? Eu nunca ouvi falar,
sobre isso na minha vida, entendeu? Sim, sim. É, então, assim, agora, né, estou aí no terceiro ano de preparação de fato para o Enem e para os vestibulares. Sensacional. Olha, inspiradora, inspiradora. Eu amo, amo ouvir essas histórias, porque a gente. Imagino que outras pessoas que estão na mesma situação que você devem se sentir muito sozinhas, pensando assim, nossa, eu devo ser a única pessoa. E não é. E não é, e não é. Você tem 2 filhos, já vem de uma grande bagagem aí de trabalho, de estudo. E como é que é pra você, pros seus filhos? Como é que você se sente, primeiro em relação a isso, a voltar aos estudos nessa fase da vida? Olha, para mim é muito desafiador. Não vou dizer que é fácil, não posso romantizar o processo, sabe? Às vezes eu tenho que colocar os meninos para dormir e voltar para a mesa e estudar, ou às vezes eu tenho que acordar de madrugada porque eu preciso fazer algo que eu não consegui fazer no dia anterior, porque eles estavam em casa, né, comigo. Então, assim, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Prazeroso no sentido de que todas as vezes que eu me imagino na medicina, todas as vezes, né, que eu me vejo lá, que eu faço essa contemplação, eu me emociono. Então, é, é assim, indescritível, sabe? É uma sensação que eu tenho até medo do dia que eu passar, assim, sei lá, de passar mal, porque é algo que é realmente muito forte, entendeu? Muito forte mesmo. Todas as vezes que eu estou esperando sair um resultado de alguma prova, ou mesmo do SISU, é, eu fico tremendo, eu fico naquela euforia, que eu falo, meu Deus, e se for agora? Como é que vai ser a minha reação? O que, que vai acontecer na minha vida a partir de Grava agora? tudo, grava tudo. Eu A já gente combinei com vê. várias pessoas, assim, várias vezes. Porque eu realmente só me vejo nisso, né? Não tem como. Eu até esqueci de comentar no começo, mas eu fiz aí também alguns períodos de enfermagem, fiz alguns períodos de nutrição, Sim. sempre assim, buscando, falando, não, será que eu vou me completar agora? Será que é isso? Será que, né? Às vezes eu estou tentando algo que não é para mim, mas aí não, quando o curso de nutrição, por exemplo, o curso é lindo, eu me apaixonei pelo curso, no segundo período eu estava assim, muito encantada, mas quando chegou no quinto período, que foi Não foram alguns períodos, foram vários afunilando. períodos. Foram vários É, períodos. foram vários. Quando chegou no quinto período, que foi afunilando muito especificamente, eu falei assim, não, não é, não dá. Estou de novo colocando o sonho na caixinha, né? Sim, o E sonho não desiste da procurando, gente. Essa acho que é a é, grande mensagem. e procurando fazer outra coisa, mas que não era, né? E assim, para os meus filhos, eu vejo que é algo muito orgulhoso, sabe? Todas as vezes que a gente conversa sobre isso aqui para os meus filhos, para o meu esposo, todas as vezes que a gente toca nesse assunto, ou que eu cogito desistir, né? Desistir, que eu digo assim, não, parar de estudar, voltar a trabalhar fora, porque é muito difícil, né? Quando a gente já tem uma independência financeira, uma independência profissional, você se submeter novamente a ser dependente de alguém, de outras pessoas, né, de outras situações, é muito complicado. Com Mas certeza. aí, sempre que a gente toca nesse assunto, Eles te os falam. meninos mesmos são os primeiros a falar: não, 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 você não vai trabalhar fora, você não vai parar de estudar, você vai estudar, você só vai parar quando você Ai, que passar. amores! Meu Deus, que amores! Que É, amores! eles são muito assim. E aí eu vejo esse orgulho deles com relação a tudo que eu estou fazendo como algo inspirador também, sabe? Me inspira mais. Todas as vezes que a gente conversa, que a gente fala aqui sobre alguma situação do tipo, e eles me estimulam tanto, para mim me dá mais um gás. Com certeza, com certeza. Ai, Amy, eu tenho que fazer mentoria contigo, né? Porque eu tô até agora, assim, inspirada na tua história. Eu tô até agora, assim, emocionada.
pela tua trajetória, pela tua força de vontade, por realmente abraçar seu sonho e falar, eu vou dar conta, eu vou conseguir. E eu tenho certeza que até agora você já emocionou várias pessoas que vão assistir esse podcast. Então, obrigada de verdade. E agora deixa eu fazer o que eu deveria ter feito, mas eu tô aqui só assistindo. De verdade, de verdade. Obrigada por compartilhar isso. Isso é incrível, isso é lindo. E, nossa, eu não tenho nem palavras pra te agradecer por esse momento. Obrigada mesmo. Eu fico muito Imagina. emocionada por fazer parte disso. Por fazer parte de tantas histórias assim. Obrigada mesmo. É, Bom, só um pouquinho. E diga. assim, eu tava sem o Questiona, né? Porque eu tive o Questiona 2023, e aí, final do ano, eu não consegui renovar, né, na data, e aí fiquei vários meses sem. Então, eu voltei agora. Acho que você deve ter visto aí pelo Tô prontuário que vendo. eu retomei tem 2 semanas. Uhum. Mas já retomou com tudo. Isso é maravilhoso. Olha, coisas muito incríveis. Você tava no R5, você tá no R5. Isso já faz com que a gente perceba que você tá avançando muito bem, sabe? Tem umas provas aqui que você fez do R1, do R2, com mais de 80%, 90%. Então, de fato, o que eu recomendo pra você? Você, quando chegou aqui, provavelmente chegou sem base. Mas agora você já tem base. Provavelmente um outro conteúdo, que são aqueles conteúdos que você não viu lá atrás e que são ainda muito gregos, né? Nessa ideia que você falou de que provavelmente você está sentindo muito isso. De que esses conteúdos são muito abstratos ainda, ou alguma coisa. Ainda sente isso agora? Ou você acha que diminuiu bastante? Diminuiu bastante, mas eu ainda sinto muito isso em física, eu sinto muito isso em matemática Aham. e em história, Sim, principalmente quando caem algumas coisas assim de um contexto de uma época muito específica. sim, sim. E isso é muito bom. Porque quando a gente não tem base, a gente não sabe nada, né? Todo o conteúdo é meio estranho, mas quando começa isso, olha, eu tenho dificuldade em conteúdo, mas coisas mais específicas, isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. Então, o que a gente vai fazer? Cada vez mais, eu quero que você trabalhe na enfermaria em relação ao pronto-socorro. O pronto-socorro foi maravilhoso para te trazer até aqui, para consolidar essa base. Mas daqui para frente, a enfermaria vai fazer muita diferença. Porque até observando seus tipos de erro, seu tipo de erro é principalmente agora interpretação, que é uma das coisas que me diz, você tem base. Você sabe o conteúdo, você aprendeu tudo aquilo que você não sabia e, sabe, você já tá com uma base muito consolidada, parte de conteúdo, especialmente. Então, é claro que a gente vai reforçar essas partes mais específicas, mas principalmente agora, eu imagino que você deve estar errando. Imagino não, tá escrito aqui, né? Você tá errando muito por interpretação. Então, é aquele momento que você sabe a matéria, você sabe a fórmula, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu vou acertar a questão a partir disso? E essa parte de interpretação, sente mais dificuldade nas exatas ou nas humanas? Nas Nas exatas. exatas. Uhum. É Nas mais realmente de exatas. como seguir o raciocínio das questões, certo? É bem isso. Por exemplo, às vezes uma questão assim de física ou de química, por exemplo, eu leio, eu sei mais ou menos o conteúdo, né, o que seria ali, mas eu não consigo entender o que a questão está pedindo, Sei, sei. entendeu? É isso, é bem o erro de interpretação. E te digo, isso é um bom erro, tá? É o erro de quem já superou a base, é o erro de quem já avançou demais no conteúdo. Então, isso com certeza é um ótimo sinal. Daqui pra frente, o que a gente vai precisar? Aumentar o percentual de cronograma. Como é que a gente faz isso? Dando alta. E aí, tanto dando alta pela enfermaria, como dando alta pelo pronto-socorro. Então, as duas altas, ou simulado também, né? Mas a gente geralmente foca mais na enfermaria e pronto-socorro para dar alta. Aí, nesse caso, o que a gente vai pensar? Eu preciso ter mais a segurança em vários conteúdos diferentes, porque eu vejo que seus simulados flutuam. Os simulados flutuam bastante. Por que isso? Porque 53% do cronograma você domina. Os outros 47% você ainda não domina. Então, por isso que varia muito, porque se cair muito do conteúdo que você domina, você sobe muito a porcentagem de acertos. Sim. Se cair um monte de coisa que você não sabe, ou que você sabe, mas não sabe interpretar, tua porcentagem cai bastante. Então, é isso que a gente vai ter que pensar agora. Quais são os conteúdos que ainda falta, tanto de estudar a parte de teoria, mas também, principalmente, essa parte de interpretação, que são aquelas matérias que eu sei, mas não sei aplicar, porque aí é rápido pra gente conseguir evoluir essas matérias também. Certo, e aí a partir desse ponto, o que eu vou pensar? Quais são as matérias que eu tenho maior probabilidade de evoluir rápido? Essa é a lógica. Nossos erros de distração,
as nossas questões, como eu falei, de interpretação. Então, somando a isso, vou pegar as matérias que eu tenho muita dificuldade ainda, vou estudar conteúdo, teoria, e vou pegar as matérias que eu já estudei, mas tô com essa dificuldade ainda em acertar, em seguir o raciocínio da questão. Se a gente fizer essas duas coisas, esse cronograma avança, a tua porcentagem de acertos diminui muito a flutuação, porque aí a gente tem um domínio maior de todas as matérias, como um todo, uma forma mais uniforme, e é esse o nosso objetivo a partir de agora. Então, na prática, no pronto-socorro, chama aqueles pacientes que você falou, mais específicos, às vezes de história, de física, de química. Deixa física e química rodando bastante no seu pronto-socorro também. Porque ali a gente sabe que tem Entendi. bastante coisa de base que a gente precisa ver ainda. Diga. Entendi. Entendi. Sara, eu fiquei com uma dúvida assim também, principalmente nesse retorno, né? Eu estou pegando agora provas de outras, né, outros vestibulares, né? Exatamente porque o que eu percebi? Quando eu estava fazendo só provas, só simulados do Enem, eu estava indo muito bem, já Sim. praticamente em todas as matérias, sabe? Em todos os todas as competências. E aí, quando eu fui pegando provas específicas de outros vestibulares, eu fui assim, caramba, não sei nada disso. Aí, Sim. exatamente, aconteceu isso de cair. Então, quando eu retomei agora o hospital, o que eu fiz? Eu, lá no meu cronograma, que era selecionado só Enem, eu coloquei, acho que eu coloquei inclusive FUVEST, Uhum. coloquei a Estadual do Ceará, e coloquei o cronograma Coringa, né? Que aí Certo. também acho que aborda um pouco mais. Por isso que o meu nível do cronograma caiu muito, porque ele estava Você muito colocou mais avançado. matérias, aham. Sim. Sim. É, Entendi, entendi. Na parte do cronograma, pode deixar só a prova que você vai fazer. Inclusive, se você conseguir fazer vestibulares tradicionais esse ano, vai ser muito bom. Recomendo bastante. Você tá no nível já de começar a encarar outras provas. Mas em termos de simulado, aí, independente da prova, faça de várias bancas. Isso com certeza vai te ajudar muito. Entendeu? Então, do sim. cronograma, pode deixar a prova que você vai fazer. Se for Enem, Enem. Mas se for outras provas, coloca também, porque eu acho que vale muito a pena fazer provas tradicionais. Isso aumenta muito a chance de passar. E no Sim. nosso estudo, a gente vai fazer bancas também que a gente nem vai prestar, que a gente nem ouviu falar na vida também. Porque ali, exatamente o que você falou. Se eu tô indo super bem no Enem, o que eu vou evoluir ali? Pouca coisa fazendo Enems. O que vai fazer você Hum, evoluir é ir nas outras provas para encontrar vários conteúdos, vários tipos de questões que você não sabe fazer, porque essas questões elas caem no Enem também. Especialmente porque o conteúdo nessas provas, nesse sentido, a parte do conteúdo que é igual, o conteúdo é igual, mas cobra de maneira diferente. E às vezes o Enem cobra de maneira diferente. E a gente precisa saber sim, fazer também. Então, daqui pra frente, esse é o caminho. É exatamente esse é o caminho. Fechou? verdade. Fechou. Bom saber disso. Olha, É. obrigada de coração por ter participado da mentoria. Sua vida é inspiradora. E eu quero muito a gente conversar mais na entrevista de aprovada, viu? Quero ouvir muito mais dessa história, quero saber detalhes de tudo isso. Mas foi um prazer enorme te conhecer desde já, viu? Um beijo pra Vamos ti. sim. A gente se vê. Igualmente, Tchau, tchau. igualmente. Muito